Esteroides e saúde renal. Também, a gente não tem... Seriam mais as drogas orais? A gente também não tem muita evidência de que o esteroide causa diretamente prejuízo renal. Existem alguns estudos mostrando algumas alterações, alguns problemas, mas eu diria que é mais improvável assim, que alguém vá ter um problema renal sério por uso de esteroide. Agora, a gente tem que lembrar que geralmente a galera que usa esteroide usa outras drogas também, né? E faz... O que a gente vê, por exemplo, no fisiculturismo? O pessoal faz, numa fase de finalização, faz muita manipulação, às vezes, dietética extremista, né? Manipulação de eletrólito, vai para sauna, abuso de diurético, depois tem um rebote. Então, tudo isso pode sobrecarregar o rim. E aí o cara vai ter um problema renal, vão falar que a culpa foi do esteroide, né? Mas... eu diria que nesse caso dá para inocentar o esteroide. O rim, ele pode ser muito mais afetado pelo abuso, por exemplo, de diuréticos. Também tem aquela coisa, né? A galera, se alguém teve um problema na finalização, as pessoas culpam o diurético, mas na verdade não foi o diurético só, porque o diurético é um medicamento que várias pessoas do mundo usam para hipertensão arterial, para edema, enfim. Então não é o diurético sozinho que causa um problema grave, é o contexto todo que o cara está fazendo. Então você tem muitas vezes um cara que está lá zerando o sódio, achando que está tranquilo, se entupindo de potássio, ao mesmo tempo está abusando de um diurético potente, como furosemida. Então tudo isso causa uma sobrecarga, né, renal, algo perigoso, né? Então... tem a morte de um atleta chamado Mohamed Benaziz em 1992, atleta profissional, e ele morreu basicamente na finalização, e tudo indica que foi pela manipulação equivocada em relação à finalização, né? Não foi culpa do diurético em si. Até o Sardinha, né, uma vez teve um problema sério em finalização, porque basicamente, se não me engano, na época que eu li ele relatando, ele tinha usado um diurético poupador de potássio, a espironolactona, que é um diurético não é agressivo, mas o problema é que foi usado potássio junto. Não sei se alguém orientou ele, enfim. E aí teve hipopotassemia, né? Foi parar no hospital, enfim. Então... Eu já peguei protocolo do atleta competir sábado e começar na quarta-feira com diurético, sem sal, isso, e com slow K de 8 em 8 horas. Ele não tem uma fonte de sódio, ele tem uma fonte de potássio muito forte, porque não é comum uma pessoa ingerir tanto potássio assim. Sim. Porque slow K é cloreto de potássio puro. Ele está gerando um desequilíbrio eletrolítico muito agressivo no organismo. Né? E o diurético ali junto. Sim. Patente. E dependendo do diurético, que nem aquela coisa. Às vezes ele pode estar usando um diurético que no contexto ali piore muito a situação dele. Eu já vi, você já deve ter visto com certeza, atleta que travou no palco, ou atleta que cai ali no chão em decorrência desse desequilíbrio eletrolítico agressivo, porque o cara acha que tirando o sódio e colocando muito potássio, ele vai desidratar mais. E isso não acontece por esse motivo. Ou pior, ele está usando diurético, não usa sal e ele está usando potássio porque disseram para ele que com potássio ele não vai ter cãibra. E tem mais um. E piora a cãibra. E a cãibra piora. E tem clenbuterol ainda, às vezes, para piorar a Com situação. clenbuterol ainda. Entendeu? Verdade. Que vai aumentar o nível de potássio no sangue.